Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Vocês conseguem imaginar uma rainha que governou o Egito Antigo com todo o poder de um faraó, mas disfarçada de homem? Hoje vamos contar a história incrível de Hatshepsut, a mulher que desafiou todas as regras para se tornar uma das líderes mais poderosas da história. Então, antes de mergulharmos nessa jornada, não se esqueçam de deixar aquele like, compartilhar com os amigos e, claro, se inscrever no canal para não perder nenhuma curiosidade fantástica sobre o nosso passado. A sua ajuda é fundamental para continuarmos trazendo essas histórias. Muito obrigado. Agora, vamos lá. Nossa história começa no século XV a.C., no auge da poderosa 18ª dinastia do Egito. Essa era uma época de ouro, de expansão territorial, muita riqueza e construções monumentais. Foi nesse cenário que nasceu Hatshepsut, filha do grande faraó Thutmose I. Inicialmente, seu destino parecia traçado. Ela se casou com seu meio-irmão, Thutmose II, e se tornou rainha. Mas o destino tinha planos muito maiores para ela. Após a morte de seu marido, o trono deveria passar para seu enteado, o jovem Thutmose III, que ainda era uma criança. Hatshepsut assumiu o poder, mas como regente, governando em nome do menino. Só que ela não se contentou com esse papel secundário. Com uma ambição e uma inteligência política impressionantes, ela fez algo que chocou o Egito. Proclamou-se faraó de pleno direito, com todos os títulos e poderes. Isso era algo sem precedentes. No Egito Antigo, o faraó não era apenas um líder político. Ele era considerado uma figura divina, a encarnação do deus Horus na Terra. E esse papel era, por tradição e ideologia, estritamente masculino. A realeza, a estabilidade do universo e a conexão com os deuses dependiam dessa imagem masculina de poder. Como, então, uma mulher poderia ocupar essa posição sagrada? Hatshepsut sabia que precisava convencer a elite, os sacerdotes e o povo de que seu governo era legítimo. E ela fez isso de uma maneira genial. Em vez de tentar mudar as regras, ela as usou a seu favor. Ela adotou todos os símbolos tradicionais do poder faraônico masculino. Passou a usar a coroa dupla do Alto e Baixo Egito, o famoso adorno de cabeça chamado Nimes, o mais surpreendente de tudo, a barba postiça cerimonial, um símbolo exclusivo dos faraós. Nas estátuas e relevos que encomendou, ela foi retratada com um corpo musculoso e traços masculinos. Seus títulos oficiais também eram masculinos, como Rei do Alto e Baixo Egito e Filho de Ra. No entanto, ela nunca escondeu completamente sua identidade feminina. Em algumas inscrições, os pronomes e sufixos femininos ainda apareciam, criando uma dualidade fascinante. Era como se ela dissesse: eu sou uma mulher, mas governo com a autoridade de um rei, ao contrário de muitos faraós que focaram em guerras e conquistas. O reinado de Hatshepsut foi marcado por um período de paz e prosperidade notáveis. Ela entendia que o poder também se constrói com riqueza e estabilidade interna. Seu maior foco foi o comércio e a infraestrutura. A expedição mais famosa de seu governo foi para a lendária e misteriosa Terra de Punt, um lugar que os egípcios consideravam exótico e cheio de riquezas. Os navios voltaram carregados de tesouros que deslumbraram o Egito: ouro, incenso, mirra, madeira de ébano, peles de animais e até árvores de incenso vivas, que foram replantadas nos jardins de seus templos. Esses feitos foram orgulhosamente registrados nas paredes de seu templo mortuário, mostrando ao mundo a grandiosidade de seu reinado. Ela não precisou de batalhas sangrentas para provar seu valor. Sua habilidade diplomática e comercial trouxe mais riqueza ao Egito do que muitas guerras. E por falar em construções, o legado arquitetônico de Hatshepsut é simplesmente espetacular. Sua obra-prima é o templo mortuário de Deir el-Bahari, uma construção magnífica que parece esculpida diretamente na face de um penhasco de calcário, com seus terraços amplos, colunatas elegantes e rampas imponentes. O templo é considerado uma das joias da arquitetura egípcia e uma prova da sofisticação de seu reinado. Além disso, ela restaurou templos antigos
que haviam sido danificados durante períodos de instabilidade. Ergueu obeliscos gigantescos no complexo de Karnak, os mais altos já feitos até então, e fortaleceu a economia do império de uma forma que poucos faraós conseguiram. Ela não estava apenas mantendo o poder, estava ativamente construindo um Egito mais forte, mais rico e mais bonito. Mas o que aconteceu depois? Após um governo de cerca de 22 anos, Hatshepsut morreu. E foi aí que sua história tomou um rumo sombrio. Anos após sua morte, durante o reinado de Thutmose III, que finalmente assumiu o poder, uma campanha sistemática foi iniciada para apagar o nome e a imagem de Hatshepsut da história. Seus nomes foram raspados de monumentos, suas estátuas foram destruídas e enterradas, e seu rosto foi apagado de relevos. A razão exata para essa perseguição ainda é debatida pelos historiadores. Alguns acreditam que foi um ato de vingança de Thutmose III, que esperou décadas para governar. Outros pensam que foi uma tentativa de restaurar a ordem tradicional, apagando o precedente de uma mulher faraó para garantir que isso nunca mais acontecesse. Por causa dessa tentativa de apagamento, a história de Hatshepsut foi quase completamente esquecida por milênios. Ela se tornou um fantasma na longa lista de faraós do Egito. Foi somente com o trabalho minucioso da arqueologia moderna, a partir do século XIX, que sua história começou a ser redescoberta e reconstruída, peça por peça. Os arqueólogos juntaram os fragmentos de sua vida e revelaram a verdade sobre uma das líderes mais bem-sucedidas do Egito Antigo. Hatshepsut pode ter governado disfarçada de homem, usando barba falsa e títulos masculinos. Mas seu legado não deixou nenhuma dúvida sobre sua capacidade. Ela não foi uma simples exceção ou uma figura frágil em um mundo dominado por homens. Ela foi um faraó completo, que dominou a política, a religião e o poder com uma maestria impressionante. Ela provou que a autoridade e a competência não têm gênero, e que o poder, no Egito Antigo, podia, sim, ter um rosto feminino, mesmo que estivesse sob uma coroa e uma barba masculinas. E essa é a história inspiradora de Hatshepsut, a rainha que se tornou rei. O que vocês acharam? Deixem seus comentários aqui embaixo. Adoramos saber a opinião de vocês. Muito obrigado por assistirem até o final. E nos vemos no próximo vídeo, com mais uma história incrível do nosso passado. Até mais.